E é justamente por causa das baixas temperaturas que a gente tem visto nos últimos dias um aumento nos casos de síndrome respiratória nos pronto-atendimentos aqui da capital paulista. Você com certeza conhece alguém que testou positivo para a Covid nos últimos dias. Parece que a doença está voltando, ou pelo menos chegando mais perto da gente. Claro, a gente falando de uma bolha. Os dados epidemiológicos da cidade de São Paulo apontam um aumento nos casos, embora a gente ainda não tenha um reflexo nas mortes, muito também por causa da população já vacinada. A vacinação não impede a transmissão da doença, mas torna as pessoas mais fortes aí para resistir ao vírus, para combater o vírus, e os sintomas acabam sendo mais brandos. Para isso, e para tirar essas dúvidas não só da Covid, como também sobre o uso de máscaras, as novidades na vacinação, a gente conversa agora com o Dr. Sérgio Zanetta, ele que é médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Band News. Começo perguntando, professor, sobre essa alta nos casos da Covid-19. A gente tem conversado, a gente conhece pessoas cada vez mais perto que estão testando positivo para a Covid-19, embora as autoridades indiquem que os números ainda não sejam tão altos quanto no auge da pandemia. A gente tem que se preocupar, e se preocupar com o que exatamente a partir de agora? Olha, a preocupação continua sendo com a transmissão de doenças respiratórias, com destaque para a Covid-19. Já a transmissão de quase 30 mil casos por dia é um número bastante importante, não é uma bolha isolada. Isso tem a ver com 3 fenômenos: o aumento da circulação em ambiente fechado das pessoas devido ao frio. O segundo é a ainda relativamente baixa cobertura vacinal. Chama a atenção que 2 doses de vacina, em termos de 73% de cobertura, ainda é insuficiente para proteção. É necessário completar essas 2 doses e ter o reforço de adultos com a 3ª dose. E já estamos partindo para a 4ª dose, que já iniciou a vacinação para as pessoas mais velhas, acima de 60 anos. Eu já tomei a minha dose e recomendo que todos tomem. Então, essa confluência tem aumentado o número de casos. Nós temos a Covid não desapareceu, ela está entre nós e ela, sempre que tiver oportunidade, ela vai ressurgir. Eu repito, as pessoas que não tomarem dose de reforço têm uma queda da imunidade vacinal tão grande que podem voltar a uma situação muito próxima da que havia anteriormente à vacina. Sem 3 doses, não há proteção ainda estável. E é isso que nós precisamos atingir. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A vacinação, ela não é um ato individual, ela é um ato coletivo, porque a gente se protegendo, a gente está protegendo a comunidade ao nosso redor. E, doutor, só para a gente trazer alguns números, né? O governo do estado de São Paulo, o secretário de saúde, doutor Jean Gorenstein, em entrevista à Band News FM, falava que 35 milhões de paulistas já podem tomar a 3ª dose contra a Covid-19 e 10 milhões não compareceram aos postos de saúde. Então, por isso a importância de que a gente procure essa 3ª dose o mais rápido possível, para que a gente possa completar o esquema vacinal, ter a imunidade aí não efetiva, né, mas enfim, que a gente possa ter uma imunidade garantida contra o vírus, principalmente contra os casos mais graves e as mortes contra a doença. Falei aqui sobre proteção coletiva e a gente fala muito de máscaras, né? O governo do estado de São Paulo, nesta semana, voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. Não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação, embora algumas cidades do interior do estado estejam sim obrigando já o uso de máscaras em ambientes fechados. É o momento de a gente voltar a usar esse equipamento de proteção, doutor? Sem dúvida nenhuma. A máscara veio para ficar entre nós por muito tempo. Quem tiver sintomas de síndrome gripal, mas sobretudo as pessoas que ficam e permanecem em ambientes fechados, como salas de aula em escolas e universidades, ambientes fechados onde possa haver
a permanência de pessoas e daí a produção dos nossos já conhecidos aerosóis, que numa pessoa contaminada por Covid pode ficar até 3 horas circulando. Foi um equívoco suspender antecipadamente o uso de máscaras em ambiente fechado e isso nós agora colhemos o resultado disso. A máscara como proteção individual é até mais efetiva do que a própria vacina. Então, a soma de vacinação e máscara é a grande solução para conter a transmissão da Covid-19. Devemos usar com intensidade as máscaras. Recomendo fortemente isso. Não precisamos esperar ninguém obrigar a esse uso. As pessoas devem sair protegidas das suas casas e, ao frequentar ambientes fechados, utilizar a máscara. Foi um equívoco suspender tão rapidamente o uso e nós vamos progressivamente ter que retomar essa utilização. Doutora Priscila, nosso ouvinte, fala aqui no nosso WhatsApp, falando que tem casos em algumas escolas. Pelo que eu estou vendo, ela trabalha numa escola e diz que quando cobra dos alunos para que eles usem a máscara na sala de aula, os alunos dizem que não são obrigados a usarem a máscara. Algumas escolas particulares já estão voltando a cobrar essa obrigatoriedade do uso de máscaras nas salas de aula. A gente sabe que as crianças sofreram muito, ficaram afastadas das escolas, ninguém quer isso, né? As escolas precisam continuar abertas, mas nestes ambientes, que cuidados a gente deve tomar? E é um cuidado redobrado, acredito eu. Olha, é muito boa a pergunta da Priscila. Realmente, a escola pode ser protegida adequadamente. A principal medida, sobre todas as demais, é o uso de máscaras. Então, especialmente as escolas devem insistir neste processo. Deve ser um trabalho pedagógico. Como eu falei, as autoridades atrapalharam esse processo ao retirar a obrigatoriedade do uso em ambiente fechado. Isso deveria ser consagrado. Nós estamos em plena pandemia, não há nenhuma justificativa para que um ambiente de sala de aula, onde as pessoas permanecem, às vezes, 4 horas, mesmo com intervalos, não esteja protegido com as pessoas usando máscaras. Então, voltamos a insistir, é preciso corrigir esse equívoco. Como a decisão de suspender o uso de máscara em ambientes fechados foi uma decisão política, eu imagino que os políticos tenham dificuldade de voltar atrás. Mas é o que deveriam por prudência fazer. Mas eu não espero essa prudência e essa clareza das autoridades neste momento. Espero que a população tenha a inteligência de fazê-lo. Eu imagino que a gente possa retomar esse uso progressivamente até que as autoridades se convençam que já a transmissão de 30 mil casos por dia já é um alarme suficiente. A Priscila tem razão. As escolas precisam se proteger. É preciso conscientizar e fazer com que os alunos usem dentro da sala de aula máscaras. E isto deve ser uma atividade também pedagógica dos professores. Existe uma crítica dos ouvintes da Band News FM, alguns deles, sobre o carnaval, né? Falando que a gente vivia uma normalidade por causa do carnaval e agora passou o carnaval, a gente volta a falar de Covid. Na verdade não é bem isso, né? Porque no próprio carnaval já existia todo um cuidado e as medidas deviam ser tomadas. Se as pessoas não tomaram essas medidas, o problema está nas pessoas, né? E também nas autoridades que talvez tenham liberado antes demais o uso da máscara e essas medidas. É importante que a gente mantenha a higiene das mãos, dos ambientes, o espaço cada vez mais arejado. E pergunto para você, doutor, sobre a vacinação. A gente falou no início da entrevista sobre a vacinação. A Prefeitura de São Paulo está liberando já uma 5ª dose para idosos imunossuprimidos. Daqui para frente a gente deve ter aí também uma 4ª dose para maiores já de 50 anos. O Ministério deve liberar nos próximos dias isso. O ministro já falou que vai liberar essa 4ª aplicação também para os maiores de 50 anos, até agora liberado para os de 60 anos. As pesquisas indicam que a gente vai ter que tomar essa vacina todos os anos. Como é que está essa questão? Olha, o que nós sabemos sobre a Covid-19 é que nós vamos ter que tomar vários reforços. Mais do que um
por enquanto. Então, quem não tem a terceira dose da vacina precisa ajustar sua vacinação para obter a terceira dose. O padrão nosso, hoje, que temos de controle da transmissão, precisamos ter como base 3 doses. Quem não tem 3 doses não está adequadamente protegido. Então, é necessário aplicar as 3 doses em adultos. O Ministério da Saúde está estudando a liberação de 3 doses para crianças de 5 a 11 anos, depois de 12 a 18 anos, mas é fundamental. E a 4ª dose de reforço é absolutamente necessária para as pessoas mais velhas. Depois de 4 meses, a 5ª dose em imunossuprimidos. Então, nós provavelmente, até termos a estabilização e controle da pandemia, podemos ter várias ondas de vacinação. 2 a 3 doses de vacina, dependendo do grupo etário e da exposição e sensibilidade, podem ser necessárias do ano. Então, não é só tomar todo ano, é tomar algumas vezes durante o ano. Nos protege muito bem e ela associada ao uso de máscaras em ambiente fechado pode ser a solução para nós mantermos as atividades com algum grau de normalidade. Houve um equívoco na liberação das máscaras justamente para permitir o carnaval. E essa associação fez com que chegássemos hoje no momento em que precisamos recrudescer as medidas de controle. Doutor, falamos de gripe comum, de Covid, vamos falar um pouquinho de dengue. A gente vê um aumento de casos da doença aqui, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. A doença volta depois de 2 anos aí que quase ninguém falava de dengue. Todo cuidado é pouco e a gente precisa mesmo tomar aqueles cuidados básicos, né? Não deixar água parada, passar repelente, porque não tem muito o que fazer, né? Você tem que combater o mosquito nesse caso. O mosquito é a grande fonte. O nosso trabalho para controlar a dengue é cumprir aquela lição de casa. Rever todos os ambientes e objetos que podem ser criadores do mosquito. Rever os pratos embaixo de vasos, os recipientes estão expostos, as calhas. É preciso que cada casa faça periodicamente essa revisão para impedir o surgimento do mosquito. Se não tiver mosquito, eu baixo muito a transmissão. Houve uma dificuldade durante a pandemia mais forte para visita dos agentes de saúde para lembrar as pessoas dessas medidas. Mas devemos relembrá-las e as medidas de cuidado da saúde da sua família e sua continuam para dengue, controlando os criadores de mosquito, impedindo que daí, tendo mosquito, ele possa nos infectar. A gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Sérgio Zanetta, ele que é médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Professor, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Um bom fim de semana. Para você também, um grande abraço a você e aos ouvintes da Band News.